Olá, sejam muito bem-vindos à Hora Estelar, o seu canal de conexão com tarôs, oráculos, astrologia, meditação guiada, mensagens de cocriação para a sua realidade, para você navegar aí o seu momento da melhor forma possível. Hoje, com a leitura de fluxo lunar. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho mais como vai estar o céu dessa semana, até o dia 31 de maio. A gente teve uma lua crescente ontem, então a gente vai entender o que está acontecendo aí. Desde o início do ano está acontecendo muita coisa, e na verdade o ano só está te puxando para uma realidade do que ele quer ali ver desenvolver. Muita gente, eu tenho escutado muita gente perguntando, seja para astrologia, seja tarôs e oráculos, enfim, tipo, o que está acontecendo que as pessoas estão sentindo uma necessidade maior de viver de acordo com os seus ideais, de viver de acordo com aquilo que a gente acredita, de se incomodar muito com situações que a gente vai empurrando com a barriga ali e deixa para resolver depois. Então, esse ano está trazendo muita energia, movimentando o céu de uma forma muito específica e direcionada, para que a gente até decida continuar na zona de conforto. Mas a vida vai te mostrar por A mais B o que é zona de conforto na sua vida, e o céu está se movimentando para isso, meu bem. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou falar um resuminho de como vai estar essa semana, da energia que começou ontem, que veio já com o início de Gêmeos, né, do Sol em Gêmeos, mas como é que tá essa energia desde ontem que a gente começou uma lua crescente, o que isso significa, até a gente culminar na lua cheia. E aí da lua cheia eu falo semana que vem, tá? Então, eu vou fazer um resuminho dessa astrologia para vocês, depois eu vou tirar algumas cartas e tarôs e oráculos aqui, pra gente ver como vai estar a energia dessa semana de uma forma geral, que mensagem a gente precisa receber de uma forma coletiva. Então, se você quiser, se você gostar, é só ficar aí comigo. A gente vai começar com a astrologia. Eu, obviamente, fiz uma colinha para mim mesma, né, sobre a astrologia da semana. Então, a gente começou ontem com uma lua crescente no signo de Virgem. Então, vamos entender esse mês? A gente vinha ali com o Sol em Touro, tentando clarificar para a gente tudo que a gente queria que fosse estável, olhando para as nossas estruturas estáveis, vendo o que elas precisavam ser modificadas, o que a gente precisava mexer ali. A gente entende na astrologia que conforme o Sol vai passando pela mandala, ele vai iluminando não só aquela energia na vida de todo mundo, como também iluminando as casas onde essas energias estão. Então, Touro sempre fala muito de coisas estáveis, duradouras, que estão há muito tempo na nossa vida. Então, pode ser ali que de abril para maio a gente tenha se deparado com situações que mostraram pra gente em relação ao nosso trabalho, que é uma coisa estável na nossa vida, os nossos relacionamentos de longa data, as nossas amizades, que a gente tenha tido um olhar mais atento para isso aqui tá há muito tempo na minha vida. E é uma coisa estável para mim. Mas como eu me sinto em relação a isso? Eu estou satisfeito com o que eu tenho daqui? Eu quero mudar alguma coisa me incomoda? Então o Sol em Touro iluminou todas essas questões. E aí ele transita e vai caminhando para Gêmeos. Quando o Sol chega em Gêmeos, ele clarifica pra gente novas ideias, novos projetos. Então, você pode ter encontrado pessoas, começado a conversar com pessoas diferentes e se interessar por ideias e assuntos diferentes em qualquer área da sua vida. No seu relacionamento, você pode ter tido vontade de fazer coisas diferentes, mas o Sol também iluminou a energia de Gêmeos, mostrando aonde você não tem a liberdade e o espaço para exercer essa energia na sua vida. Então, você tem espaço para ser criativo e para fazer coisas novas e diferentes, mais alinhadas com quem você é agora no seu trabalho? Você pode, dentro da sua relação, trazer ideias diferentes, fazer coisas diferentes, mudar a relação. A gente muda o tempo todo. E se a gente não tiver essa flexibilidade nessas estruturas estáveis da nossa vida, a gente vai ali se deparar com alguma coisa. E por que eu tô falando isso? O Urano tá em Gêmeos, eu vou explicar um pouquinho mais dessa energia daqui pra frente, daqui a pouquinho. Então, a gente está nessa energia de criatividade. O Sol em Gêmeos trouxe o nosso interesse por coisas diferentes, por viver, pensar, acessar coisas diferentes na nossa vida. Coisas, ideias, lugares, pessoas e por aí vai. Então, a gente segue nessa energia de Gêmeos e chega numa lua crescente em Virgem. A lua crescente em Virgem é muito bacana, porque o signo de Virgem ele é um signo muito analítico. Ele é um signo que ele analisa a situação, o sentimento, o que tiver ali na frente dele, o trabalho, o que você tem que resolver ali. Ele analisa tudo, ele identifica o que ele tem e o que ele precisa ter para resolver essa questão ou colocar essa questão no eixo ou de acordo com aquilo que ele quer. E então, aí sim ele exerce, aí sim ele executa. Uma lua crescente, ela sempre traz a expansão de alguma coisa que já está acontecendo na nossa vida. Então, assim, ali na lua nova, uma ideia nova, uma pessoa nova, uma conversa, um assunto, alguma coisa foi introduzida. Pode ser uma coisa boa, pode ter sido uma discussão, pode ter sido uma divergência, não importa. A lua nova trouxe algo para nossa vida. Então, você volta lá, eu esqueci a data que foi a lua nova, eu coloco aqui nos comentários embaixo ou na legenda.
alguma coisa iniciou, alguma coisa chegou para você esse mês. E aí agora ela começa a ganhar forma, ela começa a expandir na sua vida. Só que uma expansão com energia de Virgem é uma expansão onde você vai analisar muito a sua vida, aonde isso se encaixa, de que forma isso pode funcionar para você na sua realidade de uma forma mais harmônica. Então, uma lua crescente em Virgem, ela é muito bacana, porque ela pode aparentar ser muito fria e distante, mas ao mesmo tempo ela te permite lidar com a realidade daquilo. Falam que o signo de Virgem é o signo das planilhas, né? Mas eu costumo dizer que Virgem é prático. Virgem ele consegue enxergar, olhar para uma situação e entender, eu tenho isso, eu preciso disso para continuar esse assunto, para fazer isso desenvolver, para fazer isso ir para frente. Então eu vou buscar as ferramentas dentro de mim ou o que eu preciso fazer para que isso se desenvolva de uma forma muito prática e objetiva, sem ficar pensando, ai, mas isso deu errado, mas se aquilo acontecer, se alguma coisa diferente acontecer, eu vou resolver no caminho. Então, para a expansão de alguma coisa na sua vida é muito bacana. Então, se foi uma coisa nova que chegou na sua vida, você está olhando de forma analítica como você pode encaixar ela na sua vida. Se foi alguma divergência, algum incômodo, alguma coisa que te incomoda, que apareceu aí, que surgiu esse mês para você resolver, você está observando isso, o que eu posso fazer agora? O que eu tenho na minha mão de ferramenta para resolver e desenvolver isso? Essa lua crescente em Virgem aconteceu ali na casa 9 para casa 10, eu acho que ela já está na casa 10. Que fala muito ali de acessar novas culturas, assuntos, cursos, informações alheias a gente, coisas de outras culturas, de outras fontes, que a gente não tinha muito acesso, associadas ao trabalho. Então, essa lua crescente pode ter aberto algum campo aí, alguma nova parceria que você poderia fazer, e você está analisando como fazer isso, um novo curso, alguma coisa para acrescentar na sua vida profissional, ou na sua carreira, na sua autonomia, de uma certa forma, no geral. Essa lua cheia, essa lua crescente, ela vai caminhar até chegar na lua cheia em Sagitário, que vai ser uma lua cheia potente, meu bem. O que está crescendo aí é só o começo e vai afetar quem você é. Esse projeto novo de trabalho, ou essa informação, ou esse estudo, ou essa vontade de morar em outro lugar, em outro país, principalmente, ou essa vontade só de mudança, mudar de casa, sair daí, ela chega para você num momento que depois de fazer toda essa análise da lua crescente, você vai chegar à conclusão de que ela veio para trazer mudanças e para te alinhar com aquilo que você sente mais internamente, aquilo que te move de uma forma mais instintiva diante da vida. Mas a gente chega lá. Os trânsitos mais importantes dessa semana é, como eu já disse, Gêmeos e Urano. Urano tá em Gêmeos, tá no signo de Gêmeos, ali na casa 7. E aí a gente tem uma conversa aqui. Gêmeos é o signo da criatividade, da mudança, da necessidade de outros assuntos, do interesse, da criança curiosa. E ela tem um planeta que é um planeta de transgressão, é o planeta que muda as regras, é o planeta que bate de frente com aquilo que já está pré-estabelecido, é o planeta que questiona se a gente está feliz, é o planeta que a gente questiona que se você está vivendo sua realidade, se esses padrões não devem ou precisam ser quebrados. E isso está acontecendo na casa dos nossos relacionamentos mais longos, sejam namoros, casamentos, amizades antigas. Aqui a amizade não entra muito, mas vamos deixar. E parcerias de trabalho. Então, Urano em Gêmeos, ele tá me questionando muito de eu tô feliz aonde eu tô? Eu tenho liberdade para ser e mudar quem quer que seja que eu queira neste lugar, nessa parceria, né, nesse convívio, nessa relação? Então, a energia, quando o Sol entrou em Gêmeos e iluminou isso deve estar vindo desde o início do ano aí te incomodando, você percebendo e deixando pra lá. Mas essa energia chegou mais potente, vai combinar na lua cheia e é preciso que você observe isso. Observe suas relações de longa data, observe essa vontade de mudar, de fazer uma coisa diferente do que você fazia, de viver diferente, ou uma coisa que sempre teve ali, te incomodou muito pouco, mas agora tá te incomodando muito, você precisa mudar isso, precisa trabalhar, precisa conversar com o seu parceiro, com a pessoa que tá ali do seu lado, que isso precisa funcionar de uma forma diferente. E talvez essa lua crescente em Virgem esteja trazendo para você um isolamento para deixa eu analisar internamente como isso funcionaria, como mudar isso funcionaria para mim e para o outro também. A gente tem na casa 5 uma energia de Marte em Touro. Então, Marte é a carta da ação, é a carta de você colocar isso em prática, de você colocar essas mudanças em prática, de você agir de acordo com aquilo que você quer agir, de acordo com aquilo que você está observando ali na sua realidade. Mas na casa 5, ela vem falando que você está conhecendo novas pessoas, você está frequentando novos lugares, você teve acesso a outros assuntos, que é o que está principalmente fazendo você questionar isso e fazendo você se incomodar com coisas que antes você não amava, mas não te incomodavam tanto quanto elas estão te incomodando agora. Era uma farpinha muito pequena e agora virou uma farpa bem grande que me incomoda e que eu preciso olhar para ela.
A gente segue para Netuno, que ainda está ali de mãozinha dada com Saturno, mostrando pra gente as consequências de viver longe daquilo que move a gente do mais profundo das nossas emoções. Então, às vezes a gente acha que eu quero muito uma coisa, mas ela tá muito distante de mim. Eu quero muito viver assim, mas eu vou precisar fazer muita mudança e eu não sou capaz. Então, ainda existe no fundo ali do céu, principalmente nessa casa que fala das nossas trocas, dessas coisas novas que estão chegando na nossa vida, o quanto é importante a gente se permitir se conectar com aquilo que movimenta a gente internamente, com aquilo que realmente motiva a gente a viver, se desenvolver, crescer, querer ser, estar na vida como um todo. Aí a gente segue para um dos aspectos que é onde essa lua cheia próxima do dia 31 vai culminar. A gente já tem no céu, por isso que vocês já devem estar sentindo essa energia, um Lilith posicionada em Sagitário na casa ascendente. E aí vamos explicar. Lilith é um aspecto do Sol que fala do lado escuro da Lua, onde o lado escuro da Lua estaria batendo se tivesse projetado no seu mapa. E o significado simbólico de Lilith, do posicionamento de Lilith no mapa, fala muito daquelas emoções nossas mais profundas, as que a gente não aceita, aquilo que a gente sente e não aceita, aquilo que a gente quer e não consegue admitir, ou porque não se acha capaz, ou porque não acha que pode. E num aspecto mais exacerbado, digamos assim, a Lilith é o meu lado mais tóxico, é o meu lado que corre atrás daquilo que eu quero, doa quem doer e ponto, porque aquilo me move instintivamente, de uma forma tão forte que eu preciso fazer aquilo. E quando eu tenho uma Lilith num signo de Sagitário, que é um dos signos mais livres do zodíaco, de fogo, que se permite acessar novas ideias, acessar novos lugares, numa energia positiva, né? A gente sabe muito bem que um Sagitário desequilibrado é aquela pessoa teimosa que fica dando com a cabeça na parede até provar que o ponto dela tá certo. Então, por favor, não seja essa pessoa, porque essa energia, com uma energia associada de Lilith, meu Deus, você pode estar insistindo e batendo na cabeça que eu não quero isso, eu não vou pra esse lugar, isso aqui não me importa, e aquilo te importa muito. Então, assim, se você tá nessa energia, você já entendeu que sua polaridade tá na negativa de Sagitário, negativa de Lilith. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo. Então tem um aspecto muito importante, uma Lilith te provocando muito nessa energia de seguir os seus impulsos, seguir aquilo que realmente te move, aceitar que esse sentimento tá aí, trazer pra claridade tudo isso. E por que sentimento? Porque a Lua fala de sentimento, tá? A Lua fala de como a gente projeta os nossos sentimentos no mundo. E a Lilith é o lado escuro desses sentimentos, é o sentimento que eu não aceito, é o meu instinto, que é o meu lado mais selvagem, digamos assim, de eu quero isso e ponto, e eu não sei explicar, e não tem que ter explicação, é mais forte e ponto, e acabou. Numa casa ascendente, a casa 1, todo mundo acha que fala um pouco da nossa personalidade, mas a casa ascendente é para onde eu projeto o meu sol, é para onde eu projeto a minha luz. Então, tá vindo astrologicamente falando, uma necessidade muito grande de se mover em direção ao seu sol, de se mover em direção às emoções que você não aceita, de se mover em direção às coisas que você quer muito, de uma forma muito profunda, que elas não têm sequer explicação, mas que elas existem e estão ali. E você ainda tá na energia da lua crescente. Deixa eu analisar minha realidade aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo para ver como é que eu posso colocar isso em ordem, para ver como é que eu posso projetar isso na vida. Mas o céu tá te encaminhando para olhar para isso, para resolver isso e para fazer isso. Por quê? Porque a gente tem, como eu já falei, a lua... Eu tô olhando pra minha cola e olhando pra vocês. Porque a gente tem ali, como eu já falei, a lua crescente acontecendo em Virgem. E essa lua crescente, ela tá em conjunção, pelo menos até amanhã, se não me engano, ela tá em conjunção com o nó do sul. A gente, no mapa astral, tem posicionamento de nó do sul e nó do norte. O nó do norte é o que a gente precisa desenvolver. Então, se o nó do norte está na casa da família, você precisa aprender a desenvolver um convívio em família saudável. Se vem na casa da saúde, você precisa aprender a se cuidar e se tratar de uma forma mais saudável, o que a gente vai aprender na vida teoricamente, né? Você olha aí onde está seu nó do norte, e o nó do norte para onde eu estou indo, é o que eu preciso aprender e desenvolver, e eu vou ter lições e situações da minha vida que vão me ajudar a desenvolver isso. O nó do sul, a gente fala que é uma sabedoria inata, que é uma coisa que, assim, já veio com você já sabe, você se sente familiar fazendo aquilo. Então, se o nó do sul está na sua casa do trabalho, seu trabalho é sempre muito estável, você tira sempre de letra, você já nasceu praticamente sabendo o que queria fazer de carreira, é tudo muito fácil para você, não é que é fácil, mas é como se você já viesse com a sabedoria de como lidar com aquela situação, com aquele setor da sua vida. E a gente tem uma lua crescente em Virgem, associada ao nó do sul, na casa 10. Então, é como se olhar para as situações dessa forma, com esse objetivo, analisar, principalmente na situação que está acontecendo aí na sua vida,
é muito fácil para você. Então, assim, isso é em relação ao meu trabalho. Então, eu consigo olhar para o meu trabalho de uma forma analítica, entender ali o que eu quero desenvolver nisso, o que eu preciso, para onde eu vou e colocar isso em prática. Se isso está acontecendo no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento amoroso, em relação a mim mesmo, meus traumas, as coisas que me machucam. Então, esse Nó do Sul tá dando uma força, tá dando uma sabedoria aí que estava dentro de você para você aprender a lidar com essa situação, porque é uma situação que poderia te tirar muito do eixo, né? E ela bate de frente, obviamente, com o Nó do Norte que está em Peixes. Então, o Nó do Norte, como eu falei, é o que a gente veio desenvolver, o que a gente veio aprender. E quando ele está numa casa de Peixes, você consegue analisar essa situação de uma forma analítica e muito prática para chegar a uma solução muito comum. Mas será que se você conseguisse olhar essa situação, que é o que você precisa aprender a desenvolver, do ponto de vista emocional, do meu preenchimento emocional, então o certo, o analítico, o correto, o mais fácil é fazer isso. Mas isso não preenche o meu emocional. Porque eu não estou levando ele em consideração. Eu não estou levando como eu vou me sentir em relação a isso. Eu não estou levando a importância emocional que isso tem para mim. Que pede para que você observe. E esse aspecto de olhar para o seu lado emocional está na casa da comunicação. Então, muitas vezes, se esse aspecto de olhar tudo que está acontecendo aí, de bom ou de ruim na sua vida de uma forma muito analítica, pode estar deixando o seu emocional de lado, uma forma de você contornar isso é conversar, dialogar, falar e praticar a vulnerabilidade de falar para o outro ou para si mesmo como você realmente se sente. Nem que seja uma vez, nem que isso não vai resolver, mas isso vai fazer você acessar suas emoções de uma forma muito mais completa e abrangente. A semana segue seu curso e a gente chega no dia 31 de maio. No dia 31 de maio, a Lua entra na sua fase cheia. Uma Lua cheia, na astrologia, a gente conhece que ela traz uma energia de culminar de alguma situação. Então, é como se na Lua nova, alguma situação nova chega na sua vida. Na Lua crescente, essa situação começa a se desenvolver, algumas conversas começam a acontecer, alguns movimentos muito sutis começam a ser feitos. E na Lua cheia, alguma coisa concreta acontece em relação a isso. Ou uma conversa, ou um contato, ou uma decisão, ou um posicionamento, ou uma situação que escancara algo que precisa ser visto, enfim. E aí é que tá. A gente tem a Lua cheia acontecendo em Sagitário, em conjunção com essa tal Lilith, que tá te pedindo para seguir os seus instintos. A Lua fala muito de como a gente projeta os nossos sentimentos. Então, às vezes, eu sinto tristeza, mas eu reajo com raiva. Eu sinto amor, mas eu reajo com indiferença. Então, a gente nem sempre reage, a gente nem sempre demonstra as nossas emoções exatamente como a gente sente elas. Por uma série de questões, pela forma que a gente foi criado, crenças limitantes, traumas, coisas incríveis que acontecem na nossa vida ao longo do caminho, enfim. Então, a gente nem sempre demonstra exatamente como se sente. Então, a Lua é como a gente demonstra. Então, se você não olhar para isso aí que você está tentando sufocar, que você quer, que você tá sendo chamado, você tá sonhando com isso tá aparecendo na sua frente, você tá tendo conversas aleatórias com pessoas completamente aleatórias, onde vem respostas e dúvidas sobre essa questão que ninguém sabe, ou que algumas poucas pessoas sabem, mas você nem tá conversando com elas, para elas saberem daquilo, entende? E aí eu tenho uma junção dessa lua, que é como eu projeto as minhas emoções, uma lua cheia, com bastante energia, sobre esse aspecto. Então, assim, a chance de explodir a partir do dia 31, em torno ali do dia 31, por causa dessa energia, de uma coisa que você tá abafando, é muito grande. Então, fica aqui uma dica. Aproveita a lua crescente, que tá com uma energia analítica. Eu acho que amanhã ou depois de amanhã ela já entra numa energia de Libra, que é uma energia de mais ponderação, equilíbrio, olhar os dois lados da situação, conciliar as coisas. Depois ela segue para uma energia de Escorpião, que a gente vai olhar mais para as nossas emoções, entender prós e contras, o que eu preciso refazer, o que. Então, assim, aproveita a energia da lua crescente para olhar para isso. Para de fugir. Olha, analisa. Porque o aspecto da lua cheia, ele vai vir muito escancarado nisso. Como essa lua cheia em Sagitário, em conjunção com Lilith, muita gente não considera conjunção com Lilith, asteroides, mas eu considero, e a gente vai ler assim e tá tudo certo. Você vai ter que encarar isso. Vai trazer uma energia que você vai ter que aceitar, nem que seja pra você mesmo, que você quer ir. Nem que você fale, quero, mas não vou fazer. Quero, mas assim, alguma coisa vai acontecer que vai fazer isso ficar muito claro, muito nítido, muito escancarado. É como se a própria lua, suas emoções,
viessem revelar o lado escuro dessas emoções. E o lado escuro não é no sentido pejorativo de ruim, é no sentido de não deixe vir à tona. Não, nem me deixo saber que isso existe. Basicamente isso. Bom, gente, a gente tem um céu movimentado até o dia 31 e por isso eu vou continuar aqui, meu bem, com... Deixa eu fechar minha cola aqui só um minutinho, gente. Muito obrigada. Eu vou continuar com oráculos. Então, eu vou tirar algumas cartas de oráculo para clarificar um direcionamento para esse momento astrológico que a gente tem na semana. Focando principalmente na lua crescente em Virgem, no aspecto de Lilith em Sagitário, culminando na lua cheia de Sagitário. E, óbvio, pedindo ali as energias de como a gente lidar com essa questão de gêmeos, que tá trazendo ideias novas, coisas novas. Mas eu acho que esses três são os aspectos mais importantes. Para direcionar a gente, eu tô embaralhando aqui só para misturar eles, mas eu vou direcionar essa leitura com esse oráculo, que é o oráculo da deusa da lua. E aí depois a gente vai pegar alguns conselhos, alguns direcionamentos com o portal da lua. E a gente vai ver que mensagem geral para todo mundo que a gente tem dessa semana astrológica. Eu peço energias para a semana astrológica de 24/5 a 31/5, lua crescente em Virgem, Lilith em Sagitário na casa 1, no aspecto ascendente, lua cheia em Sagitário, em conjunção com Lilith no dia 31, e todos os aspectos que envolvem os movimentos astrológicos deste momento, que a gente está com Sol em Gêmeos. Então, qual energia? Sai uma mensagem extra aqui de que a gente pode não estar enxergando muita coisa agora e que é melhor você clarificar suas ideias antes de tomar uma decisão. Qual a energia para essa semana? Vamos lá, já que vocês já estão querendo falar, qual a energia para essa semana astrológica? O que vem aí para os próximos dias? Deixa eu tirar esse oráculo daqui que ele vai me atrapalhar. Ai, tudo que a Lilith tá pedindo. Ela não tá pedindo nada demais, gente. Não tá pedindo nada demais. Para algumas pessoas pode ser alguma coisa demais. Mas Lilith tá aqui, pobrezinha. Não tá pedindo nada demais. Tá bom. Acho que tá bom. Deixa eu só arrumar aqui. E aí, a gente vai direcionar essa energia com este oráculo, que é o oráculo de Portal da Lua. Ele traz um aspecto mais sobre o que a gente está falando, qual o aspecto que vai estar mais iluminado aí nessa semana de uma forma geral. Não vai falar setores da sua vida, mas vai falar se você tem que usar da sua autenticidade, se você tem que tirar um tempo para refletir, é sobre isso, tá? Esse direcionamento. E ele ajuda a completar a mensagem. Então, qual o aspecto de direcionamento para essa semana astrológica, de 24/5 a 31/5, lua crescente em Virgem, Lilith em Sagitário na casa ascendente, lua cheia em Sagitário em conjunção com Lilith? Qual a mensagem que a gente tem de direcionamento do oráculo Portal da Lua? Uou! Qual a mensagem de direcionamento para essa semana astrológica? Mensagem de direcionamento para essa semana astrológica saiu. Temos aqui a carta do equilíbrio. Já li essa carta aqui, se não me engano. E a carta de conexão natural, que é o que essa semana tá super te pedindo, gritando praticamente. E a gente vai fechar essa leitura geral com esse oráculo, que é um oráculo de conselhos, que vai trazer um pouco da energia lunar pra gente, pra direcionar essa semana. Pra gente entender o que a gente tem que priorizar, o que a gente tem que observar, tá? Calma, meus filhos. As cartas extras vieram para você deixar embora o que acham que você deveria ser, para ser aquilo que você acha que quer ser, ou o que você sente que você quer ser. Fica com essa dica incrível. Qual a mensagem para essa semana astrológica, 24/5 a 31/5? Qual a mensagem do Moonology para essa semana? Deixe seu passado para trás e acredite naquilo que pode ser. Cabrão. Bom, gente, a gente vai agora fazer uma leitura desse aspecto. Eu vou começar pelo direcionamento por essas duas cartas. Essas duas cartas aqui, elas começam dizendo que primeira coisa para essa semana, para esse período,
equilíbrio e ponderação, principalmente com as suas emoções, em como você reage, em como você se projeta, em como você se posiciona, tá? Para que um estopim de energia, um estopim de sentimento não cause o transbordar de uma situação, uma briga, um desentendimento, às vezes por uma coisa que não tem nada a ver com o outro, com quem quer que esteja à sua volta, mas com você mesmo, com uma coisa que você não tá aí acessando dentro de você. Então, essa carta, ela sempre vai pedir que a gente pare, pondere, respire, entenda que se eu não dosar as minhas emoções, tudo que é líquido, tudo que é água sempre fala de emoções e chás falam de cura. Então, se eu não olhar para as minhas emoções, se eu não equilibrar as minhas emoções, pode ser que eu deixe essa xícara transbordar, pode ser que eu deixe uma situação transbordar, uma coisa sair do meu controle. Então, com essa lua grande aqui atrás, quase uma lua cheia, vem pedindo que a gente observe as nossas emoções, controle, não no sentido de se refrear, mas controle no sentido de colocar a casa em ordem, para que a gente não projete no outro coisas que não têm muito a ver com a pessoa, e sim com um desequilíbrio nosso. E essa carta de conexão natural é como o nome já diz, fala que às vezes equilibrar suas emoções tá em se conectar com a natureza ou com o que quer que seja que você tem em relação a isso. Então vamos por assim, mas eu odeio mato. Não é sobre isso, você gosta de caminhar voltando para casa, faça isso. Você gosta de cuidar das suas plantas em casa, faça isso. Você gosta de cuidar dos seus animais, dedica um tempo mais para isso, para equilibrar. Isso vai trazer também um equilíbrio e um entendimento maior, um tempo para você pensar, para te dar uma pausa, para você acessar melhor suas emoções. Aqui eu tenho como se fosse um eclipse, tá vendo aqui que eu tenho um pedacinho? Então é como se você não estivesse conseguindo acessar suas emoções no turbilhão de coisas e na confusão que tá aí a sua semana. Você pode estar numa semana muito atribulada, seja de trabalho, coisa mesmo pra fazer, ou seja da sua cabeça, que você não tá conseguindo pensar, botar as coisas em ordem. Enfim, então assim, tira um tempo pra sua conexão natural. A sua conexão natural é fazer um chá na cozinha da sua casa, sentar no seu quarto e tomar um chazinho, assistindo alguma coisa que te acalma. Meu bem, essa é a sua conexão natural. Conexão natural é qualquer coisa. Se conexão natural pra mim é cozinhar, colocar minha mão, cortar as coisas, é a sua conexão natural, não tem a ver necessariamente com natureza, com estar na natureza. Se for também pode ser, vai pegar uma praia, dar um mergulho, vai pra um rio, uma cachoeira, um negócio, entendeu? Se a sua conexão natural é fazer artesanato, conecte-se com aquilo que você se sente mais natural, mais livre pra fazer, pra organizar um pouquinho as ideias na sua cabeça e se dar um tempo de olhar com mais clareza para suas emoções. Aí a gente segue para a mensagem da semana, que eu não sei nem por aonde começar, né? Aqui eu vou começar, acho que pela energia de cima. Aqui vem uma energia de, essa semana, ela vai ser muito conturbada. E é preciso que você pratique a resiliência. Essa carta aqui de resiliência vem mostrando que resiliência é se adaptar às situações. Não é você carregar tudo nas suas costas como um fardo e achar que isso é ser resiliente. Não é ser resiliente, não é estar numa situação que é péssima para mim, não fazer nada para mudar, porque eu acho que eu tenho que sustentar essa situação e achar que eu tô sendo resiliente na vida. Não, você só tá carregando peso que não é seu para carregar. Então essa carta de resiliência, ela vem pedindo para que você identifique aquilo que não é seu para carregar, para que as suas emoções possam se tornar mais equilibrados, para que você tenha um acesso maior e mais saudável às suas emoções, para que você possa seguir em frente. Então, essa carta pede que você observe isso, libere peso que não é seu para carregar, e diante da situação que sobrou, que você saiba se adaptar, entender que aquilo é um aprendizado, entender que você tem que passar por aquilo e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Vai ser impossível criar coisas novas, criar a vida que você sonha. Então, é como se você sonhasse com alguma vida, com coisas, com projetos, com lugares que você não tá conseguindo acessar, que você não tá conseguindo... Essa aqui é a carta do masculino, mas fala do sagrado masculino. Essa carta fala de quando eu consigo agir para ir buscar alguma coisa, né? A síntese dessa carta é ação. É quando eu consigo observar uma situação, observar o que eu posso fazer diante daquilo e eu vou lá e tomo essa ação para criar um projeto, para desenvolver uma coisa, para viver uma realidade. Nessa carta aqui, essa pessoa... Ela tá sonhando com uma pessoa, com sentimentos, com papéis, com projetos de trabalho, com coisas que ela quer ver crescer e serem criadas no universo que ela vive. Só que eu não consigo criar se eu não consigo agir e olhar para as minhas emoções de uma forma mais equilibrada e em direção a isso. Para fazer isso, eu preciso olhar para minha vida e ver: eu tô sendo resiliente ou tô carregando fardo que eu não tenho que carregar? Porque com essa compreensão, eu vou conseguir deixar para lá, eu vou conseguir me libertar daquilo que não é meu.
Eu vou conseguir me libertar daquilo que está me segurando e me prendendo, para que eu não viva a realidade que eu quero viver, para que eu não vá em direção a isso que a Lilith está me chamando, a esse sentimento, a essa coisa que eu estou sufocando, a essas vontades dentro de mim que eu tô, não, isso aqui não existe, isso aqui não tá, isso aqui não tem, entende? Então, olhar para isso e soltar os fardos que não são seus, que são projeções de outras pessoas, como saiu aqui antes, que são o que as pessoas esperam de você, ou que você espera de você mesmo por causa das crenças que você criou aí na sua cabecinha. Quando você consegue se livrar disso, entender o que é seu, o que é fardo, o que é do outro, o que é expectativa, você consegue se libertar e se tornar muito mais leve. Você tá vendo que tem várias borboletas aqui de transformação, eu tenho uma pessoa se libertando de algo e tendo um mundo para viver, tendo um cosmos inteiro para viver. E aí, quando eu consigo me libertar disso, eu encontro mais prazer na minha vida, felicidade, eu vou de encontro àquilo que me preenche, aquilo que faz eu me sentir vivo, aquilo que faz eu me sentir completo, aquilo que faz eu ter um acesso às minhas emoções de uma forma muito mais inteira e permite que eu tenha que eu nutra a minha alma. Aqui, essa carta, ela fala de, é uma lua que representa as emoções da pessoa com várias frutas e água e abundância e um monte de coisa. Então, quando eu consigo me libertar disso que tá pesando e eu consigo me direcionar aquilo que eu quero ver, criar, desenvolver e fazer, e eu me sinto livre para fazer isso, eu consigo sentir prazer de novo na vida, me sentir inteiro, me sentir capaz, me sentir viável, digamos assim, para realizar algo que eu quero fazer e que até agora talvez eu achasse que não fosse muito possível, uma coisa que pode me trazer muita estabilidade, um novo início dentro desse setor aí que eu quero movimentar e que vai me fazer me sentir nutrido, completo, alimentado, feliz, inteiro. É um alimento para a alma seguir isso. E a vida tá te chamando, tá te pedindo para fazer esse movimento com bastante equilíbrio e colocando suas emoções ali em ordem para que você possa entender exatamente o que está acontecendo. Como conselho final aqui para vocês, vem essa carta da Lua Nova em Virgem, que fala para você acreditar que tudo vai ficar bem no final, que você pode dar esses passos, que você pode caminhar o espaço que está se abrindo aí na sua frente, que tá tudo bem, que vai dar certo. Pode ir. E a outra carta que vem é a Lua Minguante em Capricórnio, pedindo para você deixar o passado e as projeções que fizeram para sua vida para trás e seguir rumo aquilo, ó, tá vendo? Ele tá largando toda uma coisa construída, pavimentada, certinha, indo em direção às montanhas, desbravar novas coisas, passar por novas situações, mas ele tá indo em direção às emoções dele, aquilo que ele entende por emoção. Cai uma carta extra, que é essa carta aqui, que ela vem com a mensagem de Lua crescente em Câncer, pedindo para você deixar de lado qualquer insegurança que você tenha de seguir nesse caminho, ó. Pedindo para você deixar de lado qualquer insegurança que você tenha de seguir nesse caminho. Gente, essa é a semana astrológica do dia 24 ao dia 31 de maio. Energia de Sol em Gêmeos. Semana que vem eu volto com outras previsões para a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo grande e até!